Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Itália registra o maior número de mortes na Europa por Covid-19 e supera o Reino Unido. O ministro Ricardo Lewandowski pede para o STF adiar o julgamento sobre o plano de vacina do governo contra a Covid-19. Estados Unidos vai aplicar as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 na próxima segunda-feira. Ministério da Saúde diz não ter proposto confisco ou requerimento de vacinas adquiridas pelos estados do Brasil. Camada de gelo torna impossível andar sem cair em uma rua de Kiev, na Ucrânia. A Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo diz que vai entrar na justiça contra restrições de horário de funcionamento. Eu sou Tarek Lakis e está no ar o Tarek Notícias. A Itália atingiu hoje o total de 64.036 mortos causados pela Covid-19 desde o início da pandemia, o maior número de óbitos pelo novo coronavírus na Europa, superando o Reino Unido. O Ministério da Saúde italiano anunciou 649 mortos adicionais nas últimas 24 horas e 19.903 novos casos positivos. Em todo o mundo, os Estados Unidos registraram o maior número de mortes por Covid-19, com 295.539, de acordo com o balanço da AFP, seguidos por Brasil, Índia e México. Na Europa, a Itália ultrapassou o Reino Unido, que soma 64.026 mortos, e é seguida por França, Espanha, Rússia e Polônia, segundo a contagem da AFP. Nos últimos 7 dias, entre os países europeus, a Itália documentou o maior número de novas mortes por Covid-19, 4.522 vidas perdidas. A Itália foi o primeiro país da Europa atingido pela onda de infecções no início do ano. Em 6 de maio, o Reino Unido ultrapassou a Itália em número de mortos, com quase 30 mil mortos. E por um período no verão, a península do sul da Europa parecia ter resistido à tempestade. Mas apesar dos testes em massa, os casos começaram a aumentar novamente no outono, como em outros países, e inevitavelmente as mortes acompanharam o ritmo. Desde o dia 1º de novembro, a Itália registra 25.418 mortos, quase o mesmo número que entre 2 de abril e final de outubro, quando tivemos o pico da pandemia na Itália. Bom, vamos à próxima notícia. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, pediu hoje o adiamento do julgamento de ações que discutem na Corte se o governo federal deve apresentar um plano de vacinação contra a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O julgamento das ações está marcado para começar nesta quinta-feira. O pedido de adiamento ocorre depois que o governo entregou ao STF o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Ricardo Lewandowski, relator das ações, determinou que se dê ampla publicidade ao plano e pediu que as ações sejam retiradas da pauta do plenário para melhor exame. O ministro também determinou que o documento seja encaminhado ao Congresso Nacional. O pedido deve ser analisado pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, que é quem decide sobre a data dos julgamentos pautados no plenário. O caso começou a ser analisado em plenário virtual, mas foi retirado por Luiz Fux para que fosse julgado presencialmente. Ricardo Lewandowski havia adiantado o voto a favor de que o governo federal apresentasse em 30 dias um plano detalhando as estratégias e ações para assegurar a oferta de vacinas para o coronavírus. Dias depois, o governo federal apresentou uma estratégia preliminar para a vacinação da população contra a Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é imunizar 109 milhões e meio de pessoas em um plano dividido em 4 fases. Agora o governo entregou um documento intitulado o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, assinado pelo Ministério da Saúde. O material foi anexado nas ações. Ricardo Lewandowski também é relator de outras 2 ações sobre a obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19. A expectativa é que os pedidos sejam analisados nesta quarta-feira. Bom, vamos à próxima notícia. As primeiras doses da recém-autorizada vacina contra a Covid-19 serão aplicadas nos Estados Unidos já na manhã desta segunda-feira,
Com a Pfizer e parceiros pretendo começar a enviá-las no domingo, disse um general norte-americano que está organizando a distribuição. As doses da vacina Pfizer e da parceira BioNTech, cujo uso foi autorizado por reguladores norte-americanos na última sexta-feira, serão entregues em 145 localidades ao redor do país nesta segunda-feira, disse o general do Exército dos Estados Unidos, Gustave Perna, em uma coletiva de imprensa hoje. O chefe da agência reguladora dos Estados Unidos diz que vai tomar a vacina autorizada contra a Covid-19. As demais 636 localidades de entrega selecionadas pelos estados e territórios dos Estados Unidos receberão as doses nesta terça-feira e nesta quarta-feira. Com a iminente distribuição, os principais reguladores buscaram garantir aos norte-americanos que a velocidade recorde é garantida e que não há prejuízo para a segurança. Bom, vamos à próxima notícia. O Ministério da Saúde divulgou uma nota na qual reafirma a importância das secretarias estaduais e municipais para as campanhas de vacinação e diz que em nenhum momento se manifestou sobre confisco ou requerimento de vacinas adquiridas pelos estados. O posicionamento da pasta foi divulgado depois que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM, publicou em suas redes sociais que o Ministério da Saúde deve editar uma medida provisória para tratar da centralização e distribuição igualitária das vacinas, além de requisitar todas as vacinas contra o coronavírus. O anúncio foi feito após o encontro do goiano com o ministro Eduardo Pazuello, durante a inauguração de uma maternidade em Goiânia. O governo federal já trabalha em uma medida provisória relacionada a vacinas com a liberação de recursos para a compra de imunizantes. Há expectativa de o texto ser publicado em breve. No posicionamento, o Ministério da Saúde não tratou da medida provisória. De acordo com a assessoria da pasta, a nota divulgada hoje à tarde trata especificamente do posicionamento a respeito do Plano Nacional de Imunização e reitera que não se manifestou sobre confisco ou requerimento de vacinas adquiridas pelos estados. Bom, vamos à próxima notícia. Uma fina camada de gelo formada nas ruas paralisou a cidade de Kiev, na capital da Ucrânia, causando mais de 100 acidentes de carro, de acordo com a polícia local. Um vídeo de segurança divulgado por uma empresa hoje, cujo escritório está localizado em Andrivivsk, mostrou pessoas escorregando totalmente, incapazes de parar em pé, lutando para caminhar ladeira abaixo. Mais de 4.000 varredores foram recrutados para remover o gelo das ruas da cidade. Bom, vamos à próxima notícia. A associação que representa bares e restaurantes em São Paulo afirmou hoje que vai entrar na justiça no início da próxima semana contra o novo decreto do governo de São Paulo que restringiu o funcionamento desses comércios. A decisão foi confirmada por Percival Maricato, diretor da Abrazel de São Paulo. Ele criticou a decisão do governo do estado que entrou em vigor hoje. O governo de São Paulo anunciou ontem a redução do horário de funcionamento de bares e a ampliação do horário de operação de lojas e shoppings como medida para tentar conter o avanço de casos de coronavírus em todo o estado paulista. Bares que antes podiam funcionar até às 10 horas da noite deverão fechar às 8 horas da noite. Os restaurantes e lojas de conveniência poderão continuar abertos até às 10 horas da noite, mas deverão parar de servir bebidas alcoólicas às 8 horas da noite. Os shoppings terão um período de funcionamento estendido de 10 horas para 12 horas para evitar aglomerações nas compras de fim de ano. As novas regras passaram a valer hoje e terão um período de validade de 30 dias que poderá ser prorrogado. O empresário Pedro Tarantino é dono de um bar na Santa Cecília e diz que vai respeitar as medidas, mas defende outras alternativas. No primeiro dia, com a nova determinação, hoje foi possível ver aglomerações em shoppings da capital, mesmo com a ampliação do horário de funcionamento. Em um shopping no centro de São Paulo, apenas uma única loja registrou uma fila enorme para acessar. E também mais cedo houve aglomerações no bairro do São Brás, com muitas pessoas fazendo compras para o Natal. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá lá no nosso canal, corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, um ótimo sábado para vocês. Bom fim de semana e até segunda-feira em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!